que o livro de Enoque tem a ver com o arrebatamento da igreja? O que o livro de Enoque tem a ver com a volta de Jesus? Essa e outras questões, outras perguntas, eu vou te responder ao longo desse vídeo. As revelações que vêm através de Enoque, que foi um profeta. E o livro de Enoque, ele está na Bíblia ou não? O livro de Enoque, ele é aceito pelos cristãos? Sim ou não? Então essas e outras perguntas eu vou responder ao longo desse vídeo. E a principal questão é: qual é a posição de um cristão que acredita na palavra de Deus? Eles devem acreditar ou não nas profecias deste homem, desse profeta? Eu quero te convidar a permanecer até o final desse vídeo para que eu possa estar te trazendo essas respostas. É necessário que você ouça, que você acompanhe esse vídeo até o final, para que você não venha tirar nenhuma conclusão precipitada e até mesmo adquirir mais conhecimento em relação à história, ao arrebatamento da igreja e à volta de Jesus, que vem para buscar o seu povo. Então vamos lá. A primeira questão que fica é: qual é o livro de Enoque? Qual é o propósito do livro de Enoque? Vamos lá responder essas questões agora. Primeiro, o livro de Enoque, ele faz parte de um grupo de escrito muito antigo, que foram descobertos na caverna de Qumran. Nas cavernas de Qumran foram descobertas várias inscrições, vários registros históricos, e dentre eles 3 livros, viu? Não são apenas um livro, são 3 livros que falam a respeito de um homem chamado Enoque, que segundo a Bíblia teria sido um profeta, um grande profeta e também amigo de Deus. É verdade, o livro de Gênesis fala que houve um homem, um profeta chamado Enoque, que era amigo de Deus, que andava com Deus e que inexplicavelmente, de maneira sobrenatural, ele foi arrebatado, ou dependendo aí da tradução que você usa, dos hebraicos, da língua grega para a língua portuguesa, você vai descobrir que trasladado, A palavra é trasladado, ele foi trasladado, Enoque foi trasladado e ele não viu assim a morte, porque Deus para si o tomou. Sendo assim, meus amados, Enoque, segundo a Bíblia, teria sido o primeiro, um dos primeiros, se não o primeiro homem a ser arrebatado para Deus, a ser tomado dessa terra para Deus, em alusão também à volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, pois Cristo mesmo também arrebatará o seu povo. Cristo ele também arrebatará a sua igreja para si. Jesus ele deixou uma profecia no Evangelho de João, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou e vos prepararei lugar. Depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual é o significado então que fica para nós que somos cristãos? Primeiro, Deus arrebatou seu amigo íntimo, que tinha comunhão com ele. Deus ele tomou Enoque para si, ele levou em um ato sobrenatural, simbolizando também, deixando bem claro ali uma simbologia do arrebatamento da igreja. Assim como Enoque foi tomado, foi trasladado, nós não seremos somente trasladados, Qual é o significado de ser trasladado? Segundo o dicionário, trasladado é aquele que muda de um lugar para outro. Ou seja, Enoque foi levado dessa terra para Deus, mudou de lugar no dia do seu arrebatamento, no dia da sua trasladação. Assim, ele não morreu, mas ele foi levado para Deus, e para o seu reino. Respondendo aqui mais uma pergunta, mais uma questão. Enoque, ele foi um profeta? Sim. Isso é descrito na Epístola de Judas. Só tem um capítulo, a Epístola de Judas, se não me falha a memória, e lá é mencionado uma profecia do próprio profeta em questão, que nós estamos falando aqui. Esse profeta, Enoque, ele profetizou a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Quando ele diz assim: eis que é vindo o Senhor, ou eis que vem o Senhor, com miriades, centenas de milhares dos seus santos. Então Enoque ele é citado, ele é mencionado em pelo menos 2 partes da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas a questão que fica agora é: mas e os livros de Enoque? Os livros de Enoque, qual deve ser a nossa posição
em relação aos livros, em relação a Enoque especificamente. Mas, irmãos, o conteúdo que contém ali nos livros de Enoque é um conteúdo histórico. Apesar de ter sido uma revelação dada por Deus, ele não entra no cânon bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia, na nossa Bíblia, o livro de Enoque. Ele não existe na Bíblia, ele não entra no cânon. Por quê? Porque ele simplesmente não é um livro que é inspirado por Deus ou pelo Espírito Santo. Porque todos os livros que estão ali no Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, todos eles ali são livros inerrantes, infalíveis, porque foram inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E não posso afirmar nem dizer a mesma coisa em relação a Enoque, né? Apesar de ser falado a respeito dele, apesar da Bíblia falar que ele existiu, né? Que a passagem dele em Gênesis, que a passagem a respeito dele na Epístola de Judas, né? Que foi falado a respeito dele em várias partes da Bíblia, e até mesmo trouxe uma profecia. Quando ele fala que é vindo o Senhor, está falando que o Senhor vem, que Jesus vem, que Jesus ele voltará. Então ele diz bem claro lá em Judas: eis que é vindo o Senhor, ou eis que vem o Senhor, com milhares, com milhares dos seus santos ou dos seus anjos. Ele vem acompanhado com os santos anjos, ele vem acompanhado na glória, ele vem acompanhado no poder de Deus. Então aqui ele não está falando da primeira vinda. Enoque não está falando da primeira vinda de Jesus. Enoque está falando, e Judas aqui está falando da segunda vinda, a vinda do Senhor, que antecederá a grande tribulação para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Então nós vemos ali que foi profetizado por esse homem, tá bom? Então as profecias de Enoque, elas também vão se cumprir, apesar do seu livro não estar na Bíblia, apesar de ser um livro que não pode ser equiparado com as Sagradas Escrituras, não pode estar na Bíblia, né? Por isso que você não vai encontrar na Bíblia ali esse livro. Foram encontrados ali pelo menos 3 livros, né? Nas cavernas de Qumran foram encontrados pelo menos 3 livros que levam o nome de Enoque, né? Primeiro Enoque, são eles: primeiro Enoque, segundo Enoque, terceiro Enoque e sucessivamente, né? Então são livros ali que contêm registros históricos, menções, poesias e alguns fatos que você não pode equiparar com a palavra de Deus, porque o que está na Bíblia, ele realmente é um fato verídico, porque foi inspirado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. E hoje nós não encontramos uma validação que Enoque tenha sido inspirado, né, por Deus ou pelo Espírito Santo. Apesar dele ter sido um grande profeta, apesar de ter sido um grande homem de Deus, apesar dele ter sido amigo de Deus, né, dele ter sido arrebatado para Deus, tomado para si, mas mesmo assim ele não pode ser equiparado com a palavra de Deus. Porém, essa profecia ela é verdadeira, né? Quando nós falamos da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, não é mencionado apenas no livro de Enoque, não é mencionado apenas no livro de Judas, não. Toda a Bíblia, se você ler Ezequiel, se você ler Isaías, se você ler Daniel, se você ler Apocalipse, você vai confirmar essa profecia. Você vai ver que é uma profecia verídica, apesar de não ter sido inspirada pelo Espírito Santo, o livro de Enoque, né? Em relação a Enoque, eu falo em relação a Enoque. Mas os outros livros da Bíblia, aliás, os verdadeiros livros que estão contidos na Bíblia, são inspirados pelo Espírito Santo, né? São inspirados por Deus, e ali nós vemos a verdade. Então em Daniel vai falar sobre a volta de Jesus, Ezequiel, Zacarias, principalmente Zacarias, o profeta Zacarias, que é um profeta também, que viu o arrebatamento da igreja. Onde Ezequiel viu o arrebatamento da igreja, eu posso dizer também que Enoque viu a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda de Jesus, ele pôde contemplar e ver quando ele diz: eis que é vindo o Senhor, com milhares dos seus anjos, com milhares dos seus santos, para trazer o seu reinado, o seu juízo sobre essa terra. Muitas pessoas têm esse livro, né, em suas casas, em suas estantes, apenas para uma leitura e uma reflexão. Eu não venho aqui proibir esse livro, eu não venho aqui julgar esse livro, não. Até porque ele traz registros históricos, né, para quem quer ser edificada, para quem quer aprender um pouco mais, para quem tem tempo para estudar a palavra de Deus, quer se preparar também para a vinda do Senhor. Porque se o próprio Enoque se preparou para estar com Deus, para estar com Jesus, é porque também é uma verdade para nós que somos cristãos, nós que somos servos, nós que buscamos a verdade, nós que procuramos viver uma vida santa na presença de Deus, nós devemos estar percebidos e procurar conhecer mais, não somente o livro de Enoque, mas toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia, estude
e você vai crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Se você ouviu esse vídeo até aqui, fique com mais 2 vídeos. Não saia desse vídeo, não pule esse vídeo, se inscreva no canal e aprenda agora nesses 2 vídeos que eu vou deixar, um de cada lado, à direita e à esquerda, mais 2 vídeos para você crescer na graça e no conhecimento de Deus.